Aueba! Esse é o nosso curso sobre como estudar as obras do Paz. Os alunos do guia tiveram acesso a ele desde o início do ano e agora a gente decidiu liberá-lo gratuitamente aqui no YouTube. Portanto, aproveite bastante essa oportunidade para aumentar a sua nota nessa reta final para o Paz e otimizar os seus estudos. Se você tiver dúvida, comenta aqui que a nossa equipe sempre vai estar disponível para te responder. E claro, não deixe de seguir nossas redes sociais e conhecer os nossos planos de assinatura em guiaflix.com. E agora, vamos pro vídeo. Aueba! Tudo bem com você? Nessa aula eu vou te introduzir ao método de estudos em camada para você aprender melhor as obras do Paz. E aí você está pensando, caraca, eles vão me ensinar um método de estudo, então significa que eu devo utilizar apenas esse método? Eu não vou mais focar em usar outras técnicas no meu estudo? Será que é isso? Não. Lembre-se, quando a gente fala de um método, o ideal é que você utilize junto com outros métodos e outras técnicas. Não há uma solução geral para os seus estudos, algo que vai te salvar em tudo. Existem sim orientações que você vai aplicando na sua rotina e vai conseguindo incrementar e se tornar mais eficiente, estudar com um direcionamento melhor. E é justamente esse o propósito de pensar em estudar as obras em camada. Então vamos lá, vamos para a apresentação que eu vou te mostrando mais ou menos quais que são as ideias em estudar obras em camadas. Você está vendo aqui que eu coloquei uma primeira camada, que está escrito contexto da obra. O que seria uma camada dentro desse método? Quero que você pense que a camada é como se fosse uma etapa. Então a primeira camada é a primeira coisa que você vai fazer. E a lógica é a seguinte, você não faz porque ela é fundamental e se você fizer só ela vai estar tudo bem no seu estudo. Você estuda primeiro a primeira camada porque ela te dá uma base para você estudar as outras camadas de maneira muito mais fácil. Ou seja, você vai ficando mais eficiente. E agora, quando você está vendo aqui na prática quais são as camadas, você está percebendo que eu não estou falando então de uma coisa super fechada. Esse estudo em camadas é muito mais uma orientação que você vai aplicar na técnica que você estiver usando e vai sempre ficar verificando se você está realmente compreendendo direito as camadas. E se você não tiver entendido alguma, volta no anterior, vê se você tinha compreendido ela do jeito certo, porque com certeza isso vai te ajudar muito nos estudos. Então a primeira camada, a principal, é o contexto da obra. Já a gente foca nela, mas antes eu já vou dar o spoiler de quais são as próximas camadas. Então, a segunda camada que eu coloco se chama os artistas, ou o artista, que é no caso de uma obra, e aí falando mais das obras de arte mesmo, em que o autor ou os autores têm ali uma contribuição e você precisa saber qual que é o contexto deles, você precisa entender melhor por que eles fizeram aquela obra, um pouquinho da vida deles, para conseguir entender um pouco melhor a obra como um todo. Essa é a segunda camada. E aqui só um lembrete, se for um texto mais da filosofia, por exemplo, não seria bem os artistas, seria os autores. Se for só um autor, então o autor. Compreender, o Kant. Vamos supor que você tem uma obra do Kant aí para estudar. O que ele fez? Quem ele era? Quais foram suas contribuições? Como que ele se insere em um contexto? E por aí vai, porque isso é uma etapa boa para te ajudar a entender a obra. E continuando, a última etapa, ou seja, a última camada, eu chamo de estrutura. Porque a partir do momento que você compreendeu bem a primeira camada e conseguiu então compreender bem a segunda camada, você pode focar realmente numa análise da obra. Cair dentro da obra e começar a entender, qual que foi a estrutura utilizada, quais que foram ali, se for uma poesia, as estrofes, a métrica, tudo que o cara fez de rimas e por aí vai. Você vai ter muito mais facilidade de entender a estrutura quando você já tiver a base do contexto e do autor. Então se fosse agora, sei lá, vamos sair da literatura, vamos para um outro exemplo. Uma coisa na música. Qual que é a estrutura daquela música? Aí você começa a pensar, é uma estrutura bem rígida, então é A, B, B, não sei o que, essas coisas que você estuda nas artes musicais, ou é algo bem mais flexível? Perceba que é legal você estudar a estrutura por último, porque pelo contexto você sabe que existem algumas coisas que são mais rígidas, e sei lá, vamos pensar em música clássica, ela tem um padrão um pouco mais rígido. E algumas que a estrutura, naturalmente, em virtude do contexto, será mais flexível. Por isso que entender o contexto te ajuda a entender a estrutura lá no final e deve ser a sua primeira etapa na aprendizagem. Agora que você já entendeu a visão geral e já teve o spoiler de quais são as etapas,
Vamos dar uma olhada em cada uma delas. Então, vou começar logicamente pela primeira etapa. E eu coloquei aqui perguntas que você precisa ir fazendo para entender o seu conhecimento sobre a obra. Essas perguntas são como atalhos. Então, elas vão te direcionar muito bem para alguns pontos que talvez você não tivesse percebido ao longo do seu estudo e vão deixar esses pontos muito evidentes. Certo? Quais são as perguntas sobre o contexto da obra? Primeira coisa, essa é bem básica, até você já deve ter percebido, é se perguntar em que época a obra foi produzida. E quando eu digo época, eu não quero que você pense a data exata. Aquela obra foi lançada no dia 16 de janeiro de 1972. Não precisa fazer isso. Mas eu quero que você pense, não, aquela obra é ali dos anos 70 do século XX. Já a outra obra que eu estudei, ela era da segunda metade do século XIX. Uma ideia mais geral, da época, do período. Às vezes, saber, aquela obra foi feita ali no contexto de pós-Segunda Guerra Mundial, pensando aí em um exemplo, ou então no contexto de descoberta / achamento do Brasil. Enfim, saiba a época como uma forma geral para entender melhor o contexto. Mas não pare por aí. Também se pergunte a qual movimento artístico ou filosófico aquela obra pertence. Então, se a gente está falando de literatura, música, visuais, a gente vai estar falando mais de movimentos artísticos. Mas, às vezes, na filosofia, não vai ser um movimento artístico, vai ser uma corrente da filosofia, e você precisa ter bem nítido qual é o movimento que aquela obra se insere. O que ela dialoga, como que ela se insere naquele movimento, quais são os ideais daquele movimento, o que ele diz sobre a sociedade. Isso, inclusive, é a próxima pergunta. Como a obra se relaciona com a época em que ela foi produzida? Veja só, existem obras que são críticas à sociedade em que elas se inserem. E nas aulas anteriores eu trouxe um exemplo disso. Você lembra que quando eu comentei da obra Navio de Imigrantes, do Lázaro Segall, a gente foi lendo ali as citações da matriz e a gente viu que, mesmo só com uma visão geral sobre a obra, dava para perceber que ela era uma crítica às mortes de imigrantes, a toda essa desigualdade entre países, entre pessoas, que forçava algumas pessoas a estarem naquele navio com risco de morrerem tentando alcançar uma vida melhor. Era uma obra bem crítica a algo que acontecia na sociedade que o cara estava analisando. Lembrando que aqui eu estou só pincelando sobre a obra, o foco não é saber sobre ela, só trouxe como exemplo, beleza? E agora, um outro caso. A obra A Redenção de Cã, que eu trouxe exemplo para você, ela não faz uma crítica à sociedade. Ela é, na verdade, o oposto da obra do Lázaro Segall, do Navio de Imigrantes. Lembrando que elas são de etapas diferentes, tá? A Redenção de Cã, que a gente tinha visto um pouquinho, você percebeu que ela fazia uma defesa de ideias muito próximas ali da eugenia, das teses de embranquecimento, do darwinismo social, aquelas ideias pseudocientíficas sobre raças. Isso daí, então ela não estava sendo contra alguma ideia da sociedade, alguma ideia vigente na sociedade, alguma ideia que fosse muito forte naquele período. Pelo contrário, a obra era um exemplo dessas ideias. Ela era um fruto. E, em vez de ir contra a sociedade, ela tentava reforçar aquele aspecto. Eu gosto muito que você faça essa pergunta, porque isso te dá uma orientação excelente para você entender mais aspectos da matriz e seu contexto. Então, ela era contra ou a favor do seu contexto? Ela era uma inovação ou uma continuidade em relação aos padrões anteriores? É muito legal você ir pensando desse jeito. E agora, outra coisa bem legal de colocar é a pergunta: quais obras da matriz são do mesmo período? Quando você estiver estudando uma obra, talvez você ainda não tenha visto todas as outras, então você não vai conseguir responder essa pergunta de primeira. Mas lembra, o estudo das obras não é uma coisa pontual. Hoje eu estudei a obra tal e eu nunca mais vou estudar ela na minha vida e vou fazer a prova e pronto, tá show de bola. Ele é uma coisa constante. Você viu uma obra, você vai voltar nela várias outras vezes ao longo da sua preparação para a prova. Então talvez na primeira vez você ainda não fosse capaz de responder essa pergunta, de estabelecer essa conexão de quais são as obras da matriz daquele mesmo período. Mas suponha que passou um certo tempo, você estudou outras obras e você descobriu mais obras que eram do mesmo período. Agora você é capaz de responder essa pergunta e, como você já percebeu ao longo do nosso curso, existem muitas citações que vão aparecer na matriz que pegam uma obra e dialogam ali com o contexto, falam de outras obras do mesmo período ou com uma mensagem semelhante. Então você está entendendo o contexto, está entendendo já um pouco de citações da matriz e de relações com outras obras. Excelente! E a última pergunta que eu coloco dentro de contexto é a seguinte: o que a matriz fala em relação a isso?
você tem as citações da obra na matriz. Normalmente uma obra vai ter ali 5 ou 6 citações, então são 5, 6, 7 parágrafos em que aquela obra aparece ao longo do texto da matriz. E eu quero que você vá procurando o que está sendo dito sobre o contexto, beleza? Entenda o que a matriz tinha a dizer em relação ao contexto. E olha, lembre-se, eu ainda vou te ensinar a lidar um pouco melhor com a matriz, então não se preocupe se você não sabe fazer isso neste exato momento. Daqui a pouco, ainda nesse curso, você terá noções melhores para fazer isso.